Fala, CryptoTraders, já começando mais um vídeo aqui no canal. O Bitcoin segue nesse padrão de equilíbrio onde a gente forma um topo, fundo ascendente, topo descendente, fundo ascendente, topo duplo, e agora continuamos a apertar dentro desse padrão de equilíbrio no gráfico diário que está prestes a romper nos próximos dias. E todo padrão de equilíbrio, quem acompanha o canal já sabe, o volume vem diminuindo conforme o padrão vai se estreitando. E lá no nosso grupo eu faço um briefing semanal, um briefing matinal, todo dia eu falo lá sobre o parâmetro, sobre o padrão do Bitcoin, sobre o que está acontecendo e tudo mais. E hoje eu falei da Power, que está ficando bem interessante. Eu olhei esse padrão nessa moeda, eu achei muito interessante. Isso foi às 6h30 da manhã. E eu não vou entrar nela porque eu já tenho uma posição a longo prazo. Mas para quem quiser arriscar uma posição a longo prazo nessa moeda, pode ser que ela tenha uma grande valorização aí a longo prazo, podendo multiplicar aí o seu capital por 2 ou 3. Deixa eu abrir essa moedinha aqui. Eu estou olhando ela no gráfico mensal. No gráfico mensal a gente derreteu e agora a gente está formando o que eu chamo de um round bottom. Mas formamos um topo ascendente no gráfico mensal e aí já estamos formando um fundo ascendente para ter algum tipo de continuação. E como a gente tem grande volatilidade nessas moedas pela falta de liquidez, qualquer valorização nessa moeda, você vê que 100% o candle nem precisa ser tão grande assim. Qualquer coisa que a gente possa ver nessa moeda de valorização, isso gera um belo retorno. Claro que essa operação também tem um risco, mas eu estou gostando muito do volume de compra nesses candles comparados com o volume de venda dos candles anteriores. Então, para quem gosta de altcoins um pouco mais arriscada, eu soltei a mensagem nesse candle aqui. Quem pegou já pegou aí quase uns 5% nesse movimento, mas como é a longo prazo a gente não precisa ficar vendo tempos gráficos menores, vamos basear pelo menos só no semanal, e a gente está tentando confirmar o fundo ascendente no gráfico mensal quando a gente inverter o gráfico semanal para cima novamente. Então uma moeda para a gente ficar de olho. Lá no grupo a gente vai ficar falando bastante dela, acompanhando aí todo dia. Para quem quiser saber mais, só clicar no link aí embaixo, é um grupo gratuito, você vai clicar e já entra lá de uma vez. Voltando para o Bitcoin, a gente tem a resistência clara. Eu botei até o meu alarme aqui em 9.880, porque eu quero ser avisado quando esse rompimento aqui acontecer. Dependendo, eu posso até botar um stop de compra para tentar pegar alguma continuação para cima, mas isso vai depender muito do momento. Quando a gente testou o último topo, quando a gente testou nesse candle aqui, eu tinha um stop de compra, mas logo depois do primeiro volume de venda forte, eu falei lá no grupo, tô tirando o meu stop de compra, porque eu quero ver como as coisas vão ficar. O candle foi muito forte, o volume acompanhou bem forte também, e aí eu removi esse stop de compra, e agora eu posso me interessar de novo se a gente formar bases de preço ao chegar próximo à resistência, porque no rompimento eu uso essas bases como ponto de stop loss. Eu boto meu stop sempre abaixo da base formada, e isso me dá uma garantia muito maior de que eu não vou devolver muito meu capital se romper e a gente formar um fake out. Então, Bitcoin, nada muito interessante acontecendo. Estamos aguardando esse padrão de equilíbrio para ver o que vai dar nesse rompimento. Dominância do Bitcoin no gráfico diário está tentando inverter a tendência. Formamos um pivô de alta, mas não tivemos continuação ainda. Precisamos ter alguma continuação para esse lado, para a gente olhar no gráfico semanal e aí sim confirmar o nosso fundo ascendente contra o fundo anterior. É a maior probabilidade de acontecer. A gente vê o volume ascendente na compra e o volume descendente na venda. Então a chance de formar um fundo ascendente é altíssima na dominância do Bitcoin, e aí o Bitcoin, a dominância subindo, as altcoins caem. Ethereum contra dólar no gráfico semanal. A gente tem uma tendência de alta muito bonita, topo e fundo ascendente. Olhando no gráfico diário,
A gente está segurando a média de 12 períodos e segurando o fundo anterior. Enquanto segurar o fundo anterior, isso aqui fica extremamente, a força compradora fica extremamente confortável e temos que esperar um rompimento do Bitcoin para a gente ver o que acontece no Ethereum. Porque se a dominância do Bitcoin romper para cima, o Ethereum pode romper o Ethereum contra Bitcoin pode romper para baixo, que é a maior probabilidade da gente manter nesse grande padrão de equilíbrio. Topo, fundo ascendente, topo descendente, fundo ascendente, topo descendente, e a gente pode ir em busca de um fundo ascendente. Então, isso rompendo para baixo, o Ethereum pode não acompanhar o Bitcoin na subida ou pode até ter uma pequena correção. LTC contra BTC, nada interessante acontecendo, possível bandeira de baixa sendo formada e uma possível continuação para baixo. Para que isso se invalide, a gente precisa ver o rompimento dessa região em 5.00504. Enquanto isso não romper, isso aqui para mim continua sendo uma bandeira de baixa no gráfico semanal. E aí a gente pode ver novos fundos. XLM corrigindo um pouco no tempo gráfico diário. Isso aqui ainda pode ser uma bandeira, lembrem do terço. A gente sempre desenha os terços. Enquanto se manter um terço de cima, isso pode continuar sendo uma bandeira de alta, ainda mais enquanto segurar a média de 12 períodos. Enquanto segurar a média de 12 períodos, isso aqui pode sim ser uma bandeira de alta e a gente ter uma continuação para cima. Então temos que esperar, temos que romper pelo menos 0.081 para começar a confirmar essa bandeira de alta. ADA contra o USD, mesma coisa, só que a ADA tem um ponto diferente que, comparado com o XLM, a gente tem um volume de venda decrescente e já batendo o olho no... Cadê essa moeda? Sumiu? Ué? Sumiu a moeda. Então, o ADA a gente tem um volume de venda crescente de acordo com o que a moeda corrige. Então, a dominância do Bitcoin rompendo para cima pode fazer com que essas moedas tenham uma continuação para baixo. E aí, qualquer coisa acima de 0.69 vai ser um fundo ascendente no gráfico diário. E no tempo gráfico semanal, qualquer coisa acima de 0.041 é um fundo ascendente. Então, muito provavelmente a gente forma um topo, fundo ascendente, a gente forma um topo, provavelmente a gente vai formar um fundo ascendente para ter uma possível continuação. Pediram no vídeo anterior, também pediram para analisar BAT-USD. BAT-USD tendência de alta clara, não temos um fundo ascendente ainda muito claro, mas podemos considerar já isso como um pontinho de suporte. Isso aqui eu não vou considerar um fundo ascendente de fato ainda, mas pode ser o nosso ponto de suporte. E a gente está testando um novo topo e a gente tem que ter uma continuação para confirmar que a tendência vai continuar andando. Então a gente tem que romper essa linha aqui e aí sim continuar andando para quanto mais alto a gente for agora, maior é o espaço que a gente tem para formar um fundo ascendente, e aí temos a próxima resistência em 0.334. Força de compra está subindo, a força de venda muito baixa no candle de baixa, e a força de compra segue subindo novamente. Uma moeda que pode ser bem interessante, deixa eu dar uma olhada no tempo gráfico. No tempo gráfico mensal, a gente já rompeu as médias de 12 e 26, lembrando que o candle tem que fechar acima dessa média para confirmar esse rompimento, mas saímos de novos fundos direto para testar novos topos. Então, temos a próxima resistência em 0.335 e é isso aí, não tem muita coisa para fazer agora. O preço está um pouco esticado no tempo gráfico diário. Quando você forma novos topos e você não consegue ter uma continuação, isso já começa a mostrar uma exaustão da força compradora e pode resultar em uma possível correção no gráfico semanal. Lembrando que o gráfico semanal está extremamente esticado, que eventualmente vai ter que corrigir, e aí quanto mais sobe, mais exausto fica a força compradora. Ou então a gente rompe isso com volume de vez, ou a força compradora vai ficando mais exausta e precisa formar um fundo ascendente para ganhar fôlego e ter a continuação.
Então é esse vídeo rápido, comente aí embaixo as moedas que você quer ver no próximo vídeo, dá o like, se inscreva no canal e ative o sininho para para receber as notificações imediatamente, e não se esqueça de participar do nosso grupo, é muito legal. Espero vocês lá, e se alguém quiser alguma moeda que não está aqui, só manda lá no grupo que a gente também faz essa análise. Valeu, galera!